Este é um dos maiores retrocessos no combate à imoralidade, à improbidade que nós temos na história da República Brasileira. Nós temos a lei de improbidade, que punia, inclusive, quem agia com descaso, com desleixo, com imprudência, com imperícia, com negligência. Se punia o agente público imperito. Se punia o agente público que agia com desídia, com preguiça, com descaso. Nós puníamos o agente público que era imprudente. Nós puníamos a improbidade culposa. Agora não. Há uma exigência de dolo, a Câmara aprovou este texto principal do projeto de lei. Foram 395 votos a favor, apenas 22 deputados votaram contra. Eu quero cumprimentar aqui os 22 que tiveram coragem de dizer não a esta imoralidade. Vitória da improbidade, da desonestidade na administração pública. Apenas 22 deputados disseram não. Um não votou. Foram 3 abstenções e 92 deputados faltaram à votação. São 513 deputados federais. 92 faltaram, 3 se abstiveram, 1 simplesmente não votou, 22 disseram não a essa barbaridade e 395 foram lá e sim. O projeto foi aprovado pela Câmara em junho, voltou para análise dos deputados depois de ter sido modificado pelo Senado. A proposta é o seguinte: a lei de improbidade administrativa trata das condutas dos agentes públicos que atentam contra princípios da administração, que promovam prejuízo aos cofres públicos e que enriqueçam ilicitamente se valendo do cargo que ocupam. Então, aqueles que promoverem prejuízo aos cofres públicos de forma culposa não serão mais punidos. Aqueles que ficarem ricos de forma ilícita, se não agirem, se não houver a comprovação do dolo, não perderão a sua elegibilidade. Uma das principais alterações estabelecidas pela proposta é que será exigida a comprovação da intenção de cometer a irregularidade. Na prática, isso vai atrapalhar o combate à improbidade, isso vai atrapalhar o combate à corrupção e será a vitória dos desonestos, que teve uma votação absolutamente expressiva. 395 deputados disseram sim a essa barbaridade e apenas 22 disseram não. O que nós fizemos? Nós separamos a lista dos paranaenses. Você vai saber como cada um dos deputados federais do Paraná votou. Se votou sim para atrapalhar o combate à corrupção. Quem disse sim à vitória da improbidade? Quem disse sim à imoralidade? Quem disse sim à desonestidade? E você vai se surpreender com a lista. Você vai levar um choque com a lista que nós vamos ler daqui a pouco. Porque máscaras caíram. Aliás, esta votação é um dos maiores escárnios, um dos maiores deboches com a cara de um Estado que trabalha e não tolera a improbidade. Nós simplesmente dissemos o seguinte, que agora, para que você puna alguém por improbidade, nós não vamos mais punir a improbidade culposa. Aquele que é imprudente está livre. O que gasta, o que torra o dinheiro público, basta que não haja como demonstrar o dolo. O que é o dolo? É a intenção de fazer o mal. Então vai ter muita gente escondendo a mão, dando tapa e escondendo a mão. Se não tiver como provar o tapa, a agressão ao erário, ao cofre público, ao Tesouro Nacional, isso tudo
estará, de certa maneira, permitido, entre aspas. É importante dizer que essa é uma lei federal que alcança a administração pública no país todo. A administração pública federal, a administração pública nos estados, a administração pública nos municípios, a administração pública no Distrito Federal. Nós estamos diante de um escândalo. O Paraná tem 30 deputados federais. 30. Apenas um votou não. Eu vou repetir. O Paraná tem 30 deputados federais e apenas um votou não. Veja que não é uma posição de esquerda e direita, né? É de todo mundo. Os bolsonaristas votaram sim. Os petistas também. Os verdes votaram sim. Os tucanos também. Os progressistas e republicanos votaram sim. O PSB também. Dos 30 deputados federais do Paraná, apenas um disse não. O deputado federal Gustavo Fruit, do PDT. Gente, a mudança na lei de improbidade administrativa, você ouvirá no dia de hoje a tentativa de justificar o injustificável. A partir do momento em que se exige a comprovação do dolo para a punição eleitoral, principalmente eleitoral da improbidade administrativa, na prática isso significa que ninguém mais será condenado, ficará com ficha suja por conta dessa mudança na lei. Essa é a legislação em causa própria. Isso é um escândalo. É uma vergonha. Isso que foi feito não tem qualquer razoabilidade. Por amplíssima maioria, né? 395 votos sim e apenas 22 votos não. Então, com isso, um outro desdobramento. Sabe o que vai ser impossível você punir na real mesmo? É caixa 2, você não vai conseguir punir mais também. Então, na verdade é o seguinte. O Brasil ontem deu 2 passos para trás, em que caminharam de mãos dadas todas as correntes partidárias, todos os lados ideológicos, em que os senhores deputados federais trataram de cuidar apenas dos seus interesses e não do interesse público. Isso daqui é um desmonte do combate à improbidade. Você não tolerar ou não permitir o real combate à improbidade culposa é você passar pano nesse tipo de desvio de conduta. Isso é intolerável. Nós fizemos questão de passar a lista aqui por uma questão de comportamento público, que é o que nós fazemos sempre. Votação polêmica de projetos dessa natureza, nós sempre vamos falar a lista. Não importa se é na Câmara Municipal, se é na Assembleia Legislativa, se é na Câmara dos Deputados ou se é no Senado. Nós sempre traremos a lista aqui. E esta alteração na lei da improbidade, ela é uma bofetada na cara de todos nós. Eu me sinto verdadeiramente decepcionado com muitos dos nomes que votaram sim e que eu esperava que dissessem não a isso. Ficou de pé dentro daquilo que eu entendo como o certo, apenas um parlamentar, o deputado Gustavo Fruit.